Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana de Angatuba e queremos convidar você, independente de qual seja a sua denominação, aonde quer que você esteja, a juntamente conosco louvar e bendizer o nome do Senhor nesta reunião que vamos fazer neste momento. E para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e ler juntamente conosco no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no versículo 6. A sentença dada por Isaías, no capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E em Jó 8:5, que também nos incentiva a buscar ao Senhor. Ele diz o seguinte: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puros e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. São dois textos distintos aqui. Um texto poético, que é o texto de Jó. Ele diz que se buscar ao Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, for puro e reto, sem demora, ele despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. E o profeta Isaías vem nos chamando, nos convidando a buscar o Senhor em todo o momento e buscar enquanto se pode achar, invocar o seu nome, inquirir, buscá-lo de coração. Ele se manifestará para você. Então, atentando a esses dois textos, atentando a esses dois convites, quero convidá-lo para, juntamente conosco, invocar esse Deus maravilhoso que se nos apresenta a nós por meio de sua palavra. Oremos. Pai, nós te buscamos em espírito e em verdade e pedimos, Pai, para poder adentrar ao teu santuário. Pedimos para poder participar, Senhor, da sua vida, participar, Senhor, da sua criação, participar, Senhor, de tudo que o Senhor é, porque o nosso desejo é estar perto do Senhor. Neste momento pedimos que, com o teu Santo Espírito, o Senhor nos encha e, através da palavra pregada, o Senhor nos ensine. Esse é o nosso desejo. Desde já pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez quero convidá-lo a nós lermos dois textos. O primeiro texto escreveu Mateus a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus reproduzindo as palavras de Jesus Cristo no capítulo 7, versículos 7 e 8, que vai nos dizer o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, escreveu Paulo à igreja do Coríntios, dizendo o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Na mesma medida que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui, por meio dos escritos de Mateus, pedi
e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. O apóstolo Paulo está nos orientando, dizendo: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Na mesma medida que você bate, e que você pede, e que você recebe, o apóstolo Paulo está dizendo: não recebais em vão a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Ele vai lhe dar, como Jesus nos ensinou há pouco. E o apóstolo Paulo nos orienta a não receber em vão aquilo que Deus tem nos dado. Por isso estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor está perto, porque o Senhor nos ouve. Por isso estamos contentes. E hoje é um dia especial. Hoje é um domingo especial. Hoje é o domingo de Ramos. Domingo de Ramos trata-se daquele domingo em que o Senhor, ou daquela semana antes da crucificação, em que o Senhor entra em Jerusalém e de forma maravilhosa é saudado por todas aquelas pessoas que o recebem como ao rei. E elas gritam: Hosana, Hosana. Hosana quer dizer, numa tradução mais a partir do grego, ajude-nos. Ajude-nos. E é dessa forma que o Senhor Jesus Cristo é recebido em Jerusalém uma semana antes de ser morto. Ajude-nos. E ele diz aqui em Mateus 7, pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. A ajuda viria. Viria de sua pessoa. Ela viria. Por isso, seguindo o conselho do apóstolo Paulo, não tomemos a graça do Senhor, a graça de Deus, que nos é concedida por meio de seu Filho Jesus, em vão. Não tomemos em vão. Porque é a misericórdia de Deus que foi derramada em nossas vidas. Por isso quero convidá-lo a louvar a Deus. Louvar juntamente conosco a esse Deus maravilhoso, que é grande em poder, que é grande em misericórdia e que é o único digno do nosso louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo
Senhor, queremos o Teu nome engrandecer, porque cremos, Pai, que apenas a Tua misericórdia, apenas o Teu sangue, o sangue do Teu Filho, cobre-nos de todos os pecados. Apenas a Tua ação poderosa pode nos libertar do jugo do pecado, pode nos libertar da escravidão do pecado. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o nosso baluarte, o Senhor tem sido o nosso sustento. E nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de crise, o Senhor tem estado conosco e tem nos fortalecido. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradecemos por tudo isso em nome do Teu Filho amado Jesus, em quem nós confiamos e em quem nós esperamos. Fala-nos, Pai, por meio desta palavra que agora será transmitida. Fala aos corações. Abre, Senhor, o entendimento através do Teu Espírito Santo. Abre o entendimento. Abre as mentes para receber esta palavra e quebrante os corações para aceitá-la e para praticá-la. Que ela possa, Pai querido, alcançar aqueles que Te buscam e que estão batendo. Que ela possa encontrar aqueles que necessitam de paz, que necessitam de amor, que necessitam de direção. Que a Tua palavra, Senhor, possa vingar em terreno fértil. Esse é o nosso desejo. E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é nesse mesmo espírito que eu gostaria de convidá-lo a, juntamente comigo, conosco da Igreja Presbiteriana de Angatuba, a refletir hoje na Palavra de Deus que se encontra ou que foi transmitida a nós por intermédio do profeta Isaías, capítulo 55 de Isaías, no versículo 6, que nós já lemos hoje, ao iniciar aí a nossa reunião. E o profeta Isaías diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nos últimos tempos, temos observado um crescente interesse pelas coisas religiosas, pela espiritualidade. As pessoas estão buscando alívio para o seu sofrimento, conforto para as suas dores, e cada vez mais tem se procurado alguma forma de espiritualidade. A vida é uma busca constante. Usamos muito do nosso precioso tempo, do tempo que nos foi confiado, buscando significado, aceitação e felicidade. E como diz o sábio em Eclesiastes, corremos atrás de vento. Ele queria dizer que corremos atrás de coisas passageiras, coisas efêmeras. Corremos atrás de bens, relacionamentos, posições, títulos. Corremos atrás de satisfação pessoal. Isso somos nós. Somos seres em busca de algo maior, que possa preencher um vazio que muitos nem sabem o porquê existe. Então, nos últimos dias, tem se tentado preencher esse vazio com diversas formas de espiritualidade, com a finalidade de completar o que agora as coisas passageiras do mundo não completam. O confinamento revelou muito sobre nós. O medo do caos, o medo da morte, o medo do amanhã se tornou
urgente, tornou urgente essa busca por algo que muitos nem sabem que existe. Mas então vem a dúvida. Buscar a quem? Ou o quê? A Deus? Mas que Deus? Quando? Como? Essas são questões muito pertinentes nos momentos de crise. E são muito pertinentes no dia de hoje. E em nosso texto, o profeta Isaías sintetiza uma resposta simples, objetiva, direta para essa questão. Ele vem apresentando um vislumbre do reino de Deus, que deverá ser implantado e que não será passageiro, mas será eterno. Então, no capítulo 53, antes do nosso texto, ele apresenta o servo sofredor, que deverá ser a chave para este reino. O seu sofrimento, a sua dor, sua devoção, deverá ser uma porta de entrada a todos os que querem entrar nesse reino maravilhoso. Lá no versículo 11 do capítulo 53, ele diz que o servo, esse servo que ele apresenta, o servo sofredor, verá o resultado do seu trabalho e ficará satisfeito. Já no capítulo seguinte, o 54, o profeta disserta sobre o futuro maravilhoso para Sião. Ela será, depois de tantos sofrimentos, depois de tantos lamentos e dores, ela será estabelecida para sempre. E lá, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e será grande a paz dos seus filhos. E aí ele termina esse trecho dizendo, no versículo 17c, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, é uma promessa de que o seu vazio, de que as suas dores, os seus sofrimentos teriam fim. E então, no capítulo 55, ele começa oferecendo esta graça gratuita a todos aqueles quanto a buscarem. E aí ele diz, vinde, todos vós que têm sede, vinde às águas. Vós que não têm dinheiro, que são desvalidos, e aqui ele não está falando de riqueza material, é riqueza espiritual. Ele diz, venham, comprem sem dinheiro e comam, saciem-se. No versículo 3, ele diz, inclina os ouvidos. Vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Ele está chamando. Tanta gente nesse momento está numa treva profunda, afundado em medo, e tateando no escuro para tentar encontrá-lo. E ele apenas diz, ouve. Ele chama. O versículo 5 expressa bem essa ideia. Eis que chamará uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. E então, no versículo 6, o texto que nós lemos, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lá no início dissemos que muitos estão em busca de algo que nem sabem o que é, mas que precisam. E aqui o profeta Isaías está apontando este caminho. O tema da nossa reflexão de hoje é: o Senhor está mais perto do que você imagina. E de fato, o Senhor está mais perto do que você imagina. O profeta Isaías nos ensina, a partir desse breve texto, pelo menos 4 lições acerca do que fazer quando procuramos preencher o vazio em nós. Devemos nos perguntar primeiro:
devemos buscar? A quem temos de buscar? A primeira pergunta que surge quando lemos esse texto é a quem temos de buscar? E o profeta responde, o Senhor. Mas que Senhor? Na nossa explicação do contexto, dissemos que o profeta detalhou de forma bem explicativa a vida do servo sofredor, lá no capítulo 53. Ele estava apontando para um que seria diferente de nós. Um que seria puro, que seria sem pecado. Um que pavimentaria o caminho para Deus. Pode ser que, ao ler essas linhas, uma pessoa se sinta amedrontada pela visão de um Senhor que produz, que inflige tanta dor em seu mais obediente servo. Mas isso passa quando vislumbramos o objetivo disso. É a misericórdia dele que está sendo derramada através do seu precioso servo e está abrindo caminho para nós. Ele sabe que apenas a sua presença em nós pode saciar um vazio que há aqui dentro. E desta forma, ele procura se aproximar de nós. O que satisfaz a sede no coração humano é Deus. E isso porque ele nos fez assim, para sermos completos através dele. O reformador João Calvino, um dos maiores teólogos da era moderna, diz que quase toda a soma do nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta em duas partes. Primeiro, o conhecimento de Deus e, segundo, o conhecimento de nós mesmos. Sem um conhecimento de si mesmo, não há conhecimento de Deus. Mas para conhecer a si mesmo, deve primeiro existir um conhecimento de Deus. Deus é conhecido melhor e anteriormente a qualquer coisa ou pessoa. Dessa forma, o que o autor pretende dizer é que Deus está dentro de você. Ele faz parte da sua concepção. Mesmo depois da queda, a sua criação ainda guarda dentro de si resquícios daquela vida. Deus é conhecido por nós e em nós. Em suas muitas palavras, Jesus apontou um caminho totalmente excelente para quem busca conhecer a Deus. Ele diz, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17,3. Então, a sua busca, a nossa busca, deve começar por conhecer o Senhor. Um teólogo do nosso tempo disse que o que sacia a antiga sede do homem não é o conhecimento intelectual de Deus, e sim a pessoa e a presença real do próprio Deus. A nossa alma precisa de Deus. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. A segunda pergunta que temos que fazer para obter respostas do texto é como o Senhor pode ser encontrado. Como verdadeiramente o Senhor pode ser encontrado? Como pode ser encontrado é uma pergunta bem fácil de se responder. Buscando. O profeta nos incita a buscá-lo. Por onde então devemos começar a nossa busca? Aí é uma outra questão. O verbo hebraico que foi utilizado aqui, no imperativo para buscar, é darash. É o mesmo utilizado para invocar, para inquirir, perseguir, correr atrás com intencionalidade, com foco. O profeta está falando primeiro para um povo que pertencia a Deus. E acredita-se até então que Deus pertencia a eles. Mas há uma reviravolta aqui. No versículo 5, falando por meio do profeta, Deus nos faz saber que Ele chamará a uma nação que não conheces e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Então percebam que Deus está ao alcance de todos. Ele está ao alcance de todos quantos o buscarem. A.W. Tozer, teólogo
do nosso tempo diz que o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração. Deixa eu ilustrar isso de forma que você possa compreender. Certo fariseu estava a caminho de Damasco a fim de prender alguns cristãos. Vocês já conhecem esse fariseu. Então, em determinado momento, já próximo à entrada da cidade, uma forte luz o deteve. Este fariseu, conhecedor das leis, zeloso de sua religião, caiu do seu cavalo. E amedrontado e assustado, ele pergunta: quem és? És tu, Senhor? A partir dessas duas perguntas, isso revela que, embora este fariseu tivesse todo o conhecimento intelectual, este fariseu não o conhecia de verdade. E buscando sufocar um movimento que apontava para Deus por meio de Cristo, ele foi encontrado por Deus. O apóstolo Paulo era esse fariseu. E ele não se furta em dizer que até este dia, nada do que conhecia de Deus não passava senão de um conhecimento de pouco valor. Assim como Jó, ele conhecia apenas informações. E agora ele estava se relacionando com Deus. Nós somos buscados por Deus o tempo todo. E podemos encontrá-lo perguntando quem ele é. Inquirindo, perseguindo o que dele se foi revelado. Jesus nos diz em João 4,23, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando deixamos de lado nosso orgulho e humildemente perguntamos: quem és? És tu, Senhor? A resposta satisfatória é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Levanta-te, procura me conhecer, e assim encontrarás a Deus. Uma terceira pergunta que pode ser feita a partir desse texto é: o que nos impulsiona a buscá-lo? O que nos impulsiona a buscá-lo? Como já foi dito, o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, de sua proximidade com o homem. O fato é que ele pode ser achado. O fato é que ele está perto. Os judeus tinham uma particularidade que os diferenciava das nações ao seu redor. O seu Deus se fez conhecer por eles. As demais nações não conheciam seus deuses, nem falavam com eles. Mas Israel tinha um Deus presente, não apenas conhecido, mas próximo. No capítulo 54, no versículo 5, o profeta Isaías diz, indicando o futuro de Sião: pois o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Deus era próximo de Israel, era o seu guardião e estava constantemente buscando relacionar-se com seu povo, como um esposo que busca relacionar-se com sua esposa. Nos versículos 7 e 8 ele diz: por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. No ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Então, até mesmo que o povo de Deus ficasse no escuro, ficasse longe de Deus, isso não seria por muito tempo. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz: ó filhos rebeldes, voltai a mim, porque eu
sou o vosso esposo. Esse era o tipo de relacionamento que Deus tinha com o povo de Israel. Eu sou o vosso esposo. Eu quero me relacionar com vocês como um esposo se relaciona com sua esposa. Eu me recordei aqui de uma ilustração, da ilustração das pegadas na areia. Lá o autor diz que teve um sonho. Ele andava no deserto com Jesus e em determinado momento ele olhou para trás e viu apenas 2 pegadas na areia. Confuso, ele pergunta ao Senhor o que significava isso. E o Senhor lhe responde que as pegadas na areia eram suas, já que o homem estava sendo carregado no colo. Isso é proximidade. Isso é cuidado. Ele está perto dos seus. Ele os leva nos braços. Ele está próximo. E é isso que nos impulsiona a buscá-lo. Em 2 Coríntios 11, 2, o apóstolo Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, pois vos desposei como um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. A sua proximidade pode ser entendida como o zelo que o esposo tem por sua esposa. Como igreja de Cristo, somos sua esposa e buscamos nos relacionar com Ele. Ele pode ser achado pessoalmente quando o buscamos por meio de Jesus. E Ele está perto de nós, é acessível e é o seu prazer revelar-se a nós. Mas temos que buscá-lo para encontrá-lo. Temos que buscá-lo. O que nos leva à última questão. Quando devemos buscá-lo? Quando devemos buscá-lo? Esta pergunta, para um hebreu, ela pode soar estranha, dada a sua história de relacionamento com Deus. Mas para nós, para o que nós estamos refletindo hoje aqui, esta é uma pergunta pertinente. Afinal, quando devemos buscá-lo? Enquanto é a resposta do profeta. Enquanto. O tempo oportuno de buscar é agora. Enquanto Deus nos possibilita esta oportunidade. Haverá um momento, e esse momento está próximo, está para chegar, que não haverá mais oportunidades. O momento é agora. Haverá um fim para tudo isso aqui, para os sofrimentos do agora. O profeta vai expressar essa ideia no capítulo 54, versículo 10, dizendo que os montes se retirarão, os outeiros serão removidos. E imediatamente nos versículos 11 e 12, ele diz: e aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas tendas, as tuas pedras, com antimônio, e lançarei os teus alicerces com safiras. Farei os teus baluartes de rubis e as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. E mais adiante no capítulo 46, anteriormente no capítulo 46, no versículo 8 ao 12, o Senhor, por meio do profeta Isaías, diz: lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Chamando do Oriente aves de rapina, e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu o disse, e eu o cumprirei. Formei esse propósito e também executarei. Ouve-me, ó duros de coração, os que estáis
longe da justiça. O Senhor tem um propósito para este mundo. E Ele irá fazer tudo quanto está dentro deste propósito. Até lá, porém, há tempo. E o tempo é este. É o já. É o agora. Martin Luther King foi um grande ativista do seu tempo. Anos 60, 70, se não me engano. E ele sempre lutou pelas causas em que acreditava. Martin Luther King era um homem de opiniões fortes e de ações rápidas. Uma frase que disse e que ficou gravada na história define bem a pessoa de Martin Luther King. Ele diz: hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas de maneira certa. Amanhã será tarde. Seu imediatismo não tinha a ver com meticulosidade, mas com brevidade. Ele compreendia que o hoje é um presente e que o amanhã pode não ser o nosso tempo. Então, o enquanto é mais do que o momento certo. É mais do que a hora certa. Há ainda a oportunidade. Se busca algo que se pode ver. E ainda é tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Uma semana antes de ser entregue aos homens para morrer, Jesus ensina aos seus discípulos e alguns gregos gentios que vieram para lhes ouvir. E ele lhes disse: ainda por pouco tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Buscai enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Essa é a mensagem das boas novas do Evangelho. Essa é a mensagem que Cristo nos deixou. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se porque ainda por pouco tempo a luz está entre vós. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Começamos a nossa reflexão dizendo que muitos estão em busca de algo que não sabem o que é. Nós sabemos. Quem eles devem buscar? É Deus que eles devem buscar. Deus misericordioso que se revela a nós por meio da sua palavra. Como eles devem buscar? Na pessoa do seu Filho, o servo sofredor, Jesus Cristo, que nos apontou o caminho. Quando devem buscar? O tempo oportuno é hoje, é o agora. Nesse momento, seu Espírito está atraindo milhares de filhos que sentem a necessidade de preencher seu vazio com a completude de um Deus grande. Busque ao Senhor hoje, porque ainda há tempo. Amanhã pode ser muito tarde. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos pela orientação e pela direção com que o Senhor tem nos guiado. Obrigado, Senhor, por se fazer
presente em nosso meio. Obrigado, Senhor, por estar perto em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por se revelar a nós. Obrigado, Senhor, por tamanha graça concedida a nós por meio do seu Filho Jesus, em quem nós temos a esperança de um dia vê-lo face a face. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito. Obrigado por tudo que tem dado. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tamanha misericórdia, por tamanha graça. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que essa mensagem, Senhor, chegue aos corações daqueles que estão tateando no escuro, buscando encontrar-te. Que eles possam buscar o Senhor hoje. Que eles possam perguntar, inquirir, questionar a respeito do Senhor hoje, agora. Que eles possam encontrar o Senhor por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo, Pai. Desde já agradecemos por tudo isso. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado se você chegou até aqui, até esse momento. Deus o abençoe. Abençoe a sua família. E que, se você ainda não o encontrou, que você possa encontrá-lo. Saiba que você pode encontrá-lo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele indica o caminho. Volte-se para o Senhor. Buscai-o enquanto se pode achar. Enquanto há luz, busque. Uma boa semana para você e que essa mensagem possa fazer algum sentido em seu coração. Que ela possa lhe trazer algum consolo nesse momento de dificuldade que vivemos. Deus nos abençoe. Amém.